Na doutrina espírita, tem alguma explicação sobre os diversos idiomas dos habitantes do planeta Terra? Por que não falamos uma única língua? Gratidão. Com vocês. Olha, se a gente muda o nosso sotaque, estando no mesmo país em que a gente tem interação o tempo todo, que dirá se nós tivéssemos isolamento geográfico? O isolamento geográfico, ele vai naturalmente gerando características distintas entre os indivíduos. A nossa própria biologia começa a experimentar mutações diferentes. O isolamento geográfico, segundo aquilo que a própria biologia nos aponta, é um dos grandes responsáveis pela diferenciação das espécies. Então, eu tenho uma tartaruga que ela vive numa determinada ilha e ela come uma determinada planta, ela tem um desenvolvimento em cima de um predador, ela começa a desenvolver características que são físicas do ambiente geográfico onde ela está. E a outra tartaruga na outra ilha, que tem uma outra dificuldade, outro clima, outros predadores, ela desenvolve mutações para outro lado. Isso acontece do ponto de vista orgânico e acontece também do ponto de vista cultural. A alimentação das pessoas. Então, a origem dos nossos idiomas, eles decorreram exatamente das características do local onde nós estávamos. Quando nós saímos da África, que é a origem de tudo, de onde nós iniciamos a nossa caminhada pelo planeta, nós ainda não tínhamos uma linguagem estruturada. Então, a gente foi saindo e foi criando a linguagem no curso do tempo. A gente foi andando e se dividindo, uns indo para a esquerda, outros indo para a direita, e segmentações em cima de segmentações, até que nós chegamos numa determinada condição em que tínhamos desenvolvido uma linguagem. Mas a gente se dividiu ao longo do tempo, então as experiências de cada grupo étnico acabou sendo diferente. E com isso, nós começamos a ter idiomas diferentes. Saímos com um rudimento de linguagem assemelhado, e à medida que a gente foi se afastando, essas nossas diferenciações foram se dando. Eu vou dar só um exemplo. A palavra mão, por exemplo, é uma similaridade em vários idiomas, porque ela foi definida logo no começo. Mas palavras que vieram depois, pensar, refletir, elas são completamente diferentes, porque isso não é uma palavra da primeira hora. E você vai ter palavras modernas que surgiram depois da aldeia global, que elas são a mesma. A internet em todas as línguas. Por quê? Porque ela já é fruto de uma integração que aconteceu. Então, a origem das línguas se deu pelo distanciamento geográfico dos indivíduos, uma fase ainda de formação dos nossos idiomas e às vezes, até a moral de um povo, isso é característica da nossa individualidade. Nós estamos no processo, nós somos espíritos em construção, gente. Né? E nesse processo, porque os espíritos perfeitos é só a mente, é só o pensamento. Né? Eles transmitem, um sente o que o outro está falando, e então esse vocabulário mental é muito mais rápido. Nós precisamos do corpo de carne. Então, automaticamente, devido às nossas dificuldades de chegar nesse patamar mais evolutivo, né? Nós estamos em aprendizado, nós precisamos conseguir mentalmente construir essas palavras, que já é um avanço para nos comunicar. Mas isso é uma realidade provisória, é uma necessidade provisória, e essa construção, nós somos individualidades diferentes. Então, é natural que nós nos unamos por afinidades, formando os clãs, os povos, e cada povo é uma coisa linda, né? Dependendo do país, muita gente quer viajar para conhecer o quê? Eu quero conhecer como vivem as pessoas, a cultura de lá, né? A dança é diferente, a música é diferente, os valores muitas vezes são diferentes, o modo de agir, o modo de se comportar no lar. Não. Pronto, voltou, pode falar. Não é isso. Isso é a individualidade, mas lembremos que o fato de nós evoluirmos não significa que vamos ser todos iguais.
essa capacidade de falar, de enxergar, é que se transforma porque ela ocorre sem o corpo espiritual. Então, vamos chegar no patamar e não vamos precisar da fala, né, dos órgãos de fala. Nós vamos expressar a nossa vontade mentalmente e vamos ser compreendidos. Mas isso não implica que todo mundo vai gostar do azul, todo mundo vai gostar do amarelo, tá? Vamos continuar sendo indivíduos, tendo habilidades diferentes, porque esse é o objetivo de Deus, que sejamos, sim, individualidades com características diferentes para podermos servir em todas as tarefas que Deus precisa nesse universo.